Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, ele ultimamente tem vendido muitas ações de empresas. Isso porque ele está, vamos dizer assim, calculando um grande colapso, principalmente em empresas no setor de tecnologia, semicondutores e a própria IA. Por isso também está se falando muito da estourar da bolha da IA, né? Devido a essa supervalorização. Então o Warren Buffett, ele basicamente está, vamos dizer assim, entre aspas, né, prevendo, né, segundo estimativas do próprio mercado, que daqui a um tempo muito próximo ocorreria então uma gigantesca queda no valor de ações, né, de empresas. E nesse caso, se você tem investimentos, principalmente no setor tecnológico, isso sofreria um baque gigantesco. Se você, por exemplo, comprou ações a $500, ou até mesmo no setor brasileiro, aí, né? Setor tecnológico na área, no país do Brasil, que é menor, muito menor que os Estados Unidos e China também. Algumas ações tendem também a cair devido à bolha. E por isso ele está vendendo, né, várias ações. Isso se dá ao fato de que o valuation, principalmente, né, está extremamente elevado, né? É inclusive muito maior do que o da bolha da internet.com, né, .com, no ano 2000. E depois dessas supervalorizações ocorre sempre uma queda gigantesca por anos. Então você imagina, você compra ações aí a tantos dólares e isso cai 70%. Você fica no prejuízo total. E é por isso que estão estimando que vai haver esse estourar, porque não se sustenta. Então, o que acontece? Nós temos aqui esse gráfico, por exemplo, para mostrar a carteira do Warren Buffett, né, um dos maiores investidores do mundo. E nesse momento ele tem bilhões, mais de 300 e poucos bilhões em caixa, cara. Você sabe o que é isso? É não estar investido em ação nenhuma. É estar em caixa. Tá? Isso não significa que o dinheiro está parado, sem nenhum tipo de ativo. Com certeza ele deve ter alguns outros ativos para deixar esse dinheiro rendendo, como tesouro e outras coisas norte-americanas. Estamos falando de ações. O número de ações que ele vendeu é gigantesco. Então, no momento, ele tinha grandes participações em ações e ele se desfez disso. Por quê? Por causa que ele está vendo que o mercado está muito super valorizado e que está prestes a cair. Nós estaríamos neste momento num pico desta bolha, rumo à queda brutal. E essa queda é longa e essa queda não é, segundo eu, segundo grandes investidores, poderia estar acontecendo nesse exato momento ou daqui a pouco tempo. E todo investimento em ações que você tem pode desvalorizar. Esse é o grande problema. E é um grande risco. E quando você efetua venda, você obtém lucro. Venda na alta, compra na baixa. Warren Buffett, ele vendeu muitas das suas ações na alta. E ele está só aguardando o momento certo. Tá? Agora, vamos ver aqui neste gráfico que no início ele tinha aqui em 2013, né, uma grande participação em empresas que lá em 2013 eram boas, né? Inclusive a Coca-Cola, que é uma grande participação na própria Coca-Cola, 15%. Outras empresas também, como a American Express, também, isso lá em 2013, né? Outras empresas aqui também, small caps, Estados Unidos,
A ExxonMobil, Walmart, né? É mais ligado aí a varejo. DirecTV. Então, lá em 2013, olha só, Philips, né? General Motors, ele tinha esses investimentos aqui, o Bank of New York também, e entre outros. Isso aqui era em 2013, tá? Ao longo do tempo. E, logicamente que ele foi vendendo suas ações e comprando outras, né? Então você vai ver agora, ao longo do tempo, as posições modificando, né? E é um gráfico bem interessante de se analisar, que prova totalmente que não existe esse negócio de ação preferida, de empresa preferida. O que importa é você realizar lucro. E aí, aqui ele fez uma grande compra, né, do Kraft Heinz, né? Ou seja, foi lá para cima rapidão em 2014, 2015, né? Então você está vendo o ano aqui, né? 2016 agora. E a Apple, que é esse gráfico preto ali, crescendo brutalmente. Olha só, cara, a Apple aqui em 2017 já estava... Ele começou a investir pesadamente em Apple. E nós vamos ver até hoje, em 2026, qual seria a maior posição dele, né? Apple começou a ganhar muita força, a Coca-Cola começou a diminuir, né? Olha só, rapaz, a Apple disparou. Ele investiu muito em Apple, chegou a 44% em Apple. Depois ele começou a investir muito no JP Morgan, tá? Só que isso, pessoal, era 2019, tá? Sempre a carteira dele aumentando, né? Bilhões, na casa de bilhões. Ó, 242 bilhões aqui. E a Apple sempre crescendo. Ele começou a investir muito na Apple e vender outras ações, tá? Conforme as ações valorizavam, ele realizava algumas vendas para obter lucro e investia em outras, né? Então essa é a jogada. Você vê que esse cara é um dos maiores investidores do mundo, né? Ó, chegou lá a mais de 40% só em Apple, cara. Daí depois ele começou a investir em Google, acho que ainda não apareceu aqui, né? Vai aparecer daqui a pouco. Ele começou a investir pesadamente em Google, também uma inteligência, também uma ação, uma empresa voltada à inteligência artificial e tecnologia. Aqui a Chevron, né? Também começou a investir, 2022, pesado. Bank of America, né, um grande banco aí norte-americano, também começou a investir pesado, mas veja que ele investe e depois vende, né? Ou seja, ele começa a investiu 50% em Apple, cara. Metade da Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, foi em Apple, cara. Começou a investir em Amazon em 2024. Aqui ele saiu de 300 bilhões para 200 e poucos bilhões. American Express, ele começou a investir muito também. Várias empresas, né, de diversos setores. Também tem setor aqui alimentício, né? Ou seja, para realmente diversificar. 2025 aí Apple continua sendo... Ele realizou algumas vendas de Apple. Tá? E Google começa a entrar pesado, né? A Alphabet, aqui, ó. Tá? Pronto. Fechou a carteira dele. Ele continua tendo uma grande participação em Apple. Coca-Cola também. American Express. E Google, né? São algumas empresas de tecnologia. E é interessante que, mesmo ele sabendo que vai haver um crash, ele continua ainda com ações da Apple, com uma grande parte em ações da Apple, que é uma empresa de tecnologia. Porque ele sabe que a Apple, se der um crash, a Apple, Google, principalmente, conseguem recuperar rápido. Então tem que ter isso em mente. Ele sabe que tem empresas que vão cair brutalmente, né? Um gráfico aqui para ilustrar seria esse. Mas ele também sabe que certas empresas vão recuperar rápido, mesmo depois de um crash. Agora, ainda não se sabe se é uma questão de tempo até ele vender também mais Apple e mais Google, né? Não se sabe isso.
Porque o mercado é extremamente difícil de você adivinhar. Não tem como você adivinhar o mercado. Tá? O que você pode fazer é fazer cálculos em prospecção para saber que está sim super valorizado. Né? E isso aqui, ao longo da história, isso aqui aconteceu bem poucas vezes. Sempre que aconteceu, houve um crash depois. Né? O que seria o crash? O crash financeiro, meu irmão, está super valorizado certo tipo de empresa e desvalorizar porque não tem como se sustentar. E essa desvalorização, todo o seu investimento em ações desvaloriza também. Você pagou lá $500 uma ação. Ela pode valer, depois desse crash, metade disso. Você vai ter prejuízo. E por longos anos, esse prejuízo, até você recuperar, pode demorar 10, 15 ou 20 anos. E esse é o grande problema. E é um grande risco isso. Por isso que a renda variável, ela dá sim muito lucro, é a que mais dá lucro são ações, estoques, só que também você tem esses riscos de crash. E nós estamos num ápice histórico, tá? Que não acontecia desde o ano 2000, ou seja, 26 anos. Então, entenda, nada sobe para sempre, tá? Então, sabendo disso, mesmo tendo empresas que podem se recuperar rápido do crash, o que não é certeza também, pode ser que o Warren Buffett tenha prejuízos, assim como a maioria das pessoas vão ter num crash. Nada é certeza. Então o que acontece? Olha só, diante disso, existem planos que você pode fazer para se proteger disso. Você tem investimentos, você tem ações brasileiras, norte-americanas, sei lá, até mesmo ETFs como IVV, como S&P 500, como VOO, como até de semicondutores como SMH e entre outros. Você está super valorizado, você está vendo que está no pico histórico. Nada sobe para sempre, cara. Então tem que entender que às vezes, para você ter lucro mesmo, não basta olhar ali na sua carteira, tem lucro. Se você não vender, você não tem lucro. Enquanto você não colocar a venda em operação para ter esse lucro, você não tem lucro. Só está aparecendo que está valorizado. Enquanto se você deixar passar o timing, aqui ó, acontece que você vai perder toda a chance de vender. Você só tem lucro quando você vende a ação. E você só tem lucro quando você vende a ação quando ela dá o seu pico maior do que a sua compra anterior. Esse é o detalhe. E se a ação ela começa a desvalorizar, que é o que muita gente está falando que vai acontecer, principalmente no setor de tecnologia, você não vai ter lucro nunca. Você vai ter a ilusão de ter uma ação que um dia valorizou, porque depois desvalorizou. E esse é o grande problema. Então o que acontece? Diante disso, qual que é a solução, meu irmão? É essa aqui, ó. Tá. Isso aqui, grandes investidores, eles trabalham dessa forma, né? The Two Engine Plan, ou seja, primeiro motor, stocks, ou seja, ações, tá? Que valorizam, que tem potencial. Só que você não pode ficar só nisso. Isso aqui é a mesma coisa que imagine um avião e você só tem um motor, um avião monomotor. Se aquele motor ali pifar, você cai lá de cima. É o que acontece se você só tiver ações. Por isso é importante você ter o quê? Um segundo motor, tá? Engine 2, que é o quê? Títulos, bonds, chamado em inglês, títulos norte-americanos, os chamados treasuries, que é uma forma de você investir num ativo que ele não está sujeito ao estouro da bolha, tá? Que é muito semelhante aos títulos do Tesouro Selic brasileiro, tá? Só que em dólar, né? E óbvio, se você não investe em dólar, você então teria que optar pelos títulos brasileiros, que atualmente estão pagando muito bem, devido à taxa alta de juros do Brasil. Está mais de 14%. Ou seja, é a forma de você se proteger desse estouro. Porque se estourar a bolha da IA, pode ter certeza que muitas empresas também vão mostrar colapso, mostrar desvalorização. E esse é o grande problema.
Então, por isso você tem que ter estratégia, tá? Olha só, por 15 anos, entenda só, por 15 anos, isso aqui nos Estados Unidos, tá? O motor 2 estava morto. As ações estavam valorizando nos Estados Unidos. Você pode ver por esse gráfico aqui, ó. Veja, tá? Aqui, ó. Desde 2008, aqui, ó, desde 2008, aqui mais ou menos, que houve aquela grande crise, as ações começaram então a ser valorizadas 2009 até agora, tá? Então, esse mercado de estoques, de ações, pelo menos nos Estados Unidos, porque o Brasil, eu já mostrei que em vídeo passado o Brasil não andou nada. O Brasil está fadado ao fracasso. Por isso que eu digo assim para você, nesse canal aqui sobre finanças, cara, se você não aprender a investir, a ter educação financeira, cara, você vai estar à mercê sempre da miséria. Esse país aqui, ele jamais vai melhorar. Não tem como dar certo um país que já foi planejado para dar errado, com leis específicas para tudo dar errado, cara. Tá? Empresário não consegue crescer, não consegue ter lucro, cara, tem que pagar mais imposto do que obter lucro. Então o empresário apenas está sobrevivendo. O empresário passou a ser um funcionário do governo, cara. Tá? Onde o governo vem e abocanha do nada o teu próprio lucro, que você trabalhou para ter. É um negócio bizarro. Então, assim, se você, meu irmão, não adquirir conhecimento, você tá lascado. Você tá lascado. Total. Cada vez mais eu vou estudando sobre finanças e investimentos e empreendedorismo e eu vejo, cara, o Brasil, ele não tem jeito. Tá? Se você investir em ações brasileiras, você não vai ter lucro. Não vai. Você vai ganhar mixaria. Tá? Diferentemente de o Luiz Barsi, você não é um Luiz Barsi, cara. Você não estava lá em 1980 investindo. Em 1990 você não estava lá investindo, cara, na bolsa, para você conseguir pegar tudo na baixa e hoje está tudo na alta. Então infelizmente você está num período em que tem uma bolha prestes a estourar e que o mercado brasileiro ele não anda. Desde 2006 está no mesmo patamar de não valorização, ou seja, nenhuma empresa, meu irmão, valorizou o suficiente para você ter um lucro para ficar rico. Pode ver, não tem. Então é uma grande ilusão você achar que vai ficar rico investindo em ações brasileiras. Você pode ter uma leve dinheirinho ali entrando de dividendo de alguma empresa e só. Tá? O risco Brasil, o chamado risco Brasil, é conhecido no mundo inteiro, é gigantesco, cara, o risco Brasil. Então isso é grave. Então por isso que eu estou mostrando esse gráfico aqui, que ele vai remeter o crescimento norte-americano. Tá? Se você se basear em Brasil, você está lascado, porque o Brasil não anda, o Brasil está lateral, total. Tá? Em comparação, o mercado norte-americano de ações valorizou, tá? Nos últimos 15 anos. Por isso que aqui está dito em inglês, né? Que por 15 anos aqui o motor 2 estava morto. O motor 2 é o quê? Investimento em títulos americanos, treasuries, bonds, tá? Que é o quê? Para você entender, basicamente é quase como se fosse a mesma coisa que o Tesouro Selic aqui do Brasil. O que é o Tesouro Selic? É você comprar a dívida. Tá? É você comprar títulos do Tesouro. E então o governo te remunera com juros. E no caso o título do Tesouro é diário. Tá? Se você for optar pelo Tesouro Selic com liquidez diária. Os bonds, os treasuries americanos te remuneram por mês. Tá? Por mês.
E é conforme a taxa de juros dele. Lá agora está alta, inclusive. Ou seja, é uma ótima oportunidade. Quanto mais alta a taxa de juros norte-americana, melhor para você investir em treasuries americanos. Está em mais de 4%. 4,15% eu vi agora há pouco. Então, assim, tá alto. Tá? É a taxa de juros dele. Só que no Brasil é mais alto ainda. No Brasil está 14%. Então, assim... Claro, você pode então... O que acontece nesse momento? Você tem que ter esse método Barbell. Esse aqui é o chamado método Barbell. Tá? Que é o quê? Meu irmão, você tem que ter o equilíbrio na sua carteira, no seu portfólio. Uma ponderação entre ações, tá? De grande potencial de valorização e também um segundo motor, que é o quê? Um método seguro. Um método seguro de investimento. Que ele não está sujeito a uma desvalorização que as ações estão. Ações estão sujeitas à desvalorização, ainda mais agora com a bolha da IA. FIIs estão sujeitos à desvalorização, porque o que é o FIIs, o fundo imobiliário? Você pode ter algum tipo de renda passiva com o fundo imobiliário, isento de imposto de renda, que é ótimo. Tá? Só que tem que ter em mente que isso não vai valorizar. O fundo imobiliário, você tem risco de renda variável com rentabilidade de renda fixa. Isso é o fundo imobiliário. Tá. Então, olha só, o método Barbell, ele basicamente, você tem os dois lados da mesma moeda. Você tem dois motores. Que enquanto um está com risco de dar um colapso ou desvalorizar, você tem o outro lado, que é o lado mais seguro. E nesse momento, o que muitos hoje estão fazendo? Essa informação que eu tenho aqui, ela é de primeira mão. Tá? Eu acompanho, vamos dizer assim, cara, como é que eu vou falar? Mega investidores da gringa, para você entender. Tem que falar a linguagem brasileira, né? Então, mega investidores da gringa. Mas eu conheço aqui canais de ex-banqueiros, que são investidores que investem milhões, bilhões até mesmo, dá para se dizer, e os caras recebem informação em primeira mão. E eu estou repassando aqui para vocês. Então, olha só. Eles estão dizendo que os maiores investidores do mundo, nesse exato momento, estão vendendo suas ações, vendendo seus estoques para pegar justamente todo esse dinheiro e investir em outro lugar. No caso, está havendo nesse exato momento uma movimentação, está aqui embaixo, ó, de mais de 300 bilhões de dólares, para você ter ideia. E isso aqui faz total sentido. Está aqui embaixo. Ó. Os grandes investidores estão investindo aqui nos últimos 6 meses em torno de mais de 300 bilhões de dólares. Mas em quê? Em que eles estão investindo? Nos últimos 6 meses estão fazendo uma grande movimentação no mercado de dinheiro. Ou seja, eles tinham investido em ações, que é o que mais valoriza. Tá? Ações. Isso não tem nada que valorize mais. Tá? Historicamente. Né? Historicamente. O ouro ele deu uma valorizada nesse último ano, mas as ações, principalmente de IA e semicondutores, né? Como o FTXL, como o SMH, como o SOXL, SOX também X, e outras foram as que mais valorizaram. Intel, Micron. Né? Então, o que acontece? São as que mais valorizaram. Só que nesse exato momento, os maiores investidores, cara, estão vendendo suas ações, principalmente de IA e outras empresas, pegando todo esse dinheiro e sabe o que estão colocando? Aqui. E eu estou falando essa informação só agora no final do vídeo, só para quem ficou até agora. 24 minutos de vídeo. Quem já saiu do vídeo perdeu essa informação. Olha, isso aqui vale ouro, cara. Sabe por que os caras estão fazendo isso? Porque eles estão prevendo isso aqui, a grande queda no mercado de ações. Está super valorizado. Pode ser que ainda dê uma valorizadazinha mínima, mas logo estoura. Quando? Não se sabe. Se daqui uma semana, se daqui 2 semanas, se daqui um mês, se daqui 1 ano ou 2 anos, não se sabe.
Mas se você investe agora no mercado de ações, cara, que está tudo valorizado, a chance, meu irmão, de você tomar um baque daqui para frente é muito grande. Então os caras estão simplesmente utilizando o método barbell. Tá? É você ter investimentos ali de risco, que são ações, estoques, ETF de ação também, mas você também tem um outro lado totalmente seguro. E aí você pondera de um para o outro. Quando um mercado vai ruim, você investe no outro, no mais seguro. Quando as taxas modificam, é sinal que o mercado de ação vai voltar, só que isso pode demorar um pouco. E aí sim, eles tiram da reserva de oportunidade, vamos chamar assim, ou Treasuries, ou Tesouro Selic, e voltam a comprar ações na baixa. E aí o segredo é que isso vai com o tempo valorizando, e aí eles vão obter lucro, e isso é um ciclo sem fim de lucro em cima de lucro, em cima de você sabendo jogar, entendeu? Cara, é muito simples, cara, é muito simples isso aqui. Então, olha só, com esses dois motores, como é que você faz, cara? Você tem que ter certas ações e tem que ter também investimentos em tesouro. E qual é, então, o melhor tipo de investimento em tesouro? No Brasil, Tesouro Selic. Com liquidez, muita gente hoje está falando do IPCA+, e dizendo que pode ser uma grande oportunidade, mas também pode não ser. Porque o Brasil, cara, é um risco, o Brasil terrível. Ele pode modificar essa taxa no futuro e você ter prejuízo. Eu particularmente prefiro apenas o Tesouro Selic. Eu posso sacar quando eu quiser, cara. Sem estar me preocupando com a marcação a mercado. Tá? E aí eu uso como reserva de oportunidade e compro o que eu quiser. Na hora que eu quiser. Então para mim é mais vantajoso. Agora tem gente que, enfim, vai depender do seu tipo de... o que você quer para o seu futuro, né? Então assim, cara, olha só. Nos Estados Unidos é o quê? Os bonds, o título do tesouro americano, os treasuries. E como é que você compra isso, cara? Como é que você consegue ficar protegido, né, nessas instabilidades, diante dessa bolha da IA, diante desse grande problema? Você tem a sua corretora e faz essas compras. Simples assim. E o que eu... Qual que é o melhor tipo, ou um dos melhores, eu não vou recomendar, mas eu vou falar aqui uma coisa bem interessante. Esse aqui, ó. Tá? Este tipo aqui de ETF norte-americano é um dos mais seguros do mundo, para você ter ideia. Tá? Existem títulos longos e títulos curtos norte-americanos. Os longos não é muito legal, é arriscado. Os mais seguros que tem é de 0 a 3 meses. E este ETF aqui, o SGOV, ele supre exatamente esta situação, esta demanda, porque ele investe em títulos, Treasury Bond, ETF, de 0 a 3 meses, e ele tem, então, uma volatilidade extremamente baixa, é um dos maiores, 95 bilhões, e o dividend yield de 4,15%. Ou seja, você investe e o seu dinheiro fica rendendo todo mês, esperando uma oportunidade. Porque enquanto o mercado cracha, meu irmão, você está seguro, todo o seu portfólio está seguro, rendendo, não parado, rendendo. E se você não... Isso aqui que eu recomendo, porque você sabe, né? Se você tiver investimentos em ações norte-americanas, sei lá, cara, Microsoft, Google, Tesla, ou até mesmo ETFs norte-americanos, IVV, VOO e outros, você está em dólar isso aí. Então, no caso, se isso aí crashar tudo, você vai ter que vender. Pelo menos parte, né? Isso aqui não é uma recomendação de venda. Eu não vou dizer para você vender, só estou aqui dando informações a nível educacionais, né? Mas você vai ter que, então, né, no caso, se você for vender,
vai voltar para sua corretora e voltando para sua corretora você investe em títulos norte-americanos, né? E se você tiver, que é no caso do SGOV, tá? Cara, é um dos melhores. Isso aqui é impressionante, tá, cara? É onde muitos investidores estão colocando dinheiro agora. E entre outros também, claro, né? Entre outros títulos também, talvez outros ETFs, eles variam muito, né, cara? E tem muitos também que compram direto o título, né? Que daí não é um ETF, o SGOV é um ETF. Tem os caras que estão comprando apenas o título direto, né? Os T-bills, conhecidos assim. Ele não é uma coisa que vai valorizar. Ele é uma coisa que vai te segurar para você não ter prejuízo enquanto as ações crasham, o seu dinheiro fica rentabilizando. Agora no Brasil, irmão, a mesma coisa. Óbvio que eu não vou aqui dizer para você vender nada de ação. Tá? Entenda isso. Esse vídeo aqui não é nenhuma recomendação do que você deve fazer ou não. Mas, nesse caso, muitos também estão investindo no Tesouro Selic para aguardar essa situação do crash para depois, quando cair, comprarem novamente, né? Só que isso acontece de uma forma muito rápida, tá? Muito rápida. O maior pico de valorização vem seguido da maior queda. E esse é o problema. Não tem como se adivinhar isso. Então, o Warren Buffett, por exemplo, ele é um grande investidor, né? Mas ele prefere ficar um grande tempo inclusive, sem obter crescimento e lucro de ações, apenas aguardando o momento certo para comprar. Ele fica esperando, cara. Ele fica com dinheiro em caixa. Ele é o maior investidor hoje do mundo com dinheiro em caixa, cara. 360 e poucos bilhões de dólares em caixa. Ou seja, como se estivesse na mão o dinheiro dele. Né? Ao contrário da maioria que está investindo em vários lugares. Só que agora, nos últimos 6 meses, os caras estão vendendo as ações, principalmente de tecnologia, e investindo em tesouro norte-americano, que é um dos investimentos mais seguros do mundo até então. Até então tá? Até então, esse motorzinho 2 aqui, esse aqui é um dos investimentos mais seguros do mundo, tá? O SGOV. Ok. Então, assim, cara, as pessoas precisam entender essas coisas porque, inflação, desvalorização de dinheiro, colapso através do estouro da bolha da IA, tá correndo. E as pessoas estão ficando a ver navios, sem saber o que fazer. Tá? Então o que você precisa, cara? Aportes mensais e saber aonde investir. Simples. E quando investir e quando vender. Isso é importante também. Se você só acumular... Claro, tem pessoas que só acumulam ações. O problema é este aqui, ó, único. Tá? Único. Esse aqui. Essa pontuação aqui, ó, está muito elevada. Se não estivesse nesse nível, beleza. Seria interessante só acumular ações. O problema é que não tá. Tá muito supervalorizado. Então você vê, olha só, os maiores investidores dizendo que vai haver um estouro, um crash de bolha de IA, e estes investidores não estão comprando. Olha que interessante, eles não estão comprando nenhuma ação. Pelo contrário, estão vendendo. Aí você vê, pera um pouquinho, cara. Tá tudo valorizado. Tá tudo... Vou mostrar aqui um outro gráfico para você. Tá tudo super valorizado. Tá todo mundo vendendo. Os maiores investidores estão vendendo. Como é que você vai comprar, cara? Por exemplo, aqui, ó, o SMH. Vamos pegar o SMH. O SMH é um ETF de semicondutores. E olha só, cara, de março até agora, valorizou 84%. E está na alta ainda, só que começou a baixar.
Olha o que está acontecendo aqui. Ó. E se isso aqui baixar, meu irmão? Mais, porque é a tendência. Vamos pegar um outro aqui, ó. Por exemplo, esse aqui então. Pior ainda, né, cara? O SOX, que também é de semicondutores. Estava $41 em março. Meu irmão, ele chegou no estouro de 631% em final de junho, cara, mês passado. Valorização de 600%. É óbvio que isso aqui vai crashar. É óbvio. É óbvio, isso aqui não se sustenta. E tanto é que já está baixando. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. Do pico dele, de junho, estava $300. Cara, agora está $192, uma queda de 35%. Ou seja, já não seria o início do crash. Então, assim, os caras estão vendendo e não estão comprando a ação. Um monte de investidor não está mais comprando a ação. Porque eles sabem que está muito caro, as ações estão caras. Se você compra a ação cara, meu, é lógico que você vai ter prejuízo. É certeza de prejuízo. Não existe isso. Tá? Então, o que acontece? No momento que as ações estão altas, você não compra ação, cara. Você investe em outras áreas que também vão te dar rentabilidade mais segura e que não estão sujeitas à desvalorização. Claro, vai te dar menos rentabilidade, crescimento e rentabilidade. Só que vai continuar dando rentabilidade, que são tipo títulos do Tesouro, tanto brasileiros quanto norte-americanos, enquanto as ações vão reprecificando. Essa é a jogada, cara. Então você tem que ter esses dois motores, tá? Um plano de 2 motores, tá bom? Para se preparar para o que está por vir. Do contrário, você está lascado. Eu não posso recomendar o que você vai fazer agora, não. Tá? Mas comprar ações agora, tanto do Brasil quanto norte-americanas, é um risco. É um risco. Os maiores investidores estão comprando outra coisa. Movimentando um mercado de 300 bilhões de dinheiro, de dólar, em títulos norte-americanos. E muitos em ouro também. Em ouro. Tá. Basicamente, eles estão fazendo isso. E por que será? Porque eles sabem o que está para acontecer. Tá. Então, o grande alerta aqui, para ajudar você com essas informações, eram essas. Cuidado, você tem que ter essas estratégias. Claro, você pode ter ação brasileira, você pode ter ainda ação norte-americana, você pode ter fundo imobiliário, você pode ter ETF de qualquer tipo. Só cuidado. Cuidado em investir na alta. Tá? O mercado ele muda, cara. Ele muda muito. Né? Muda muito mesmo. Então, se você gostou dessas informações aí, deixa o like nesse vídeo, deixa o joinha. Isso ajuda muito. Envie esse vídeo para um amigo seu com essas informações bem importantes e compartilhe, né? Me siga nas redes aí, Romulo Maraschino, no Telegram, no Instagram. E basicamente é isso. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado no topo. E para quem quiser aí acesso à minha plataforma fechada, também vou deixar um link aqui. Vídeos do Rômulo, acesso a todos os meus vídeos em um só lugar. Tem um monte de conteúdo aqui, não é relacionado a finanças, mas é um conteúdo aí com mais de 1.200 vídeos que também são bem importantes. Conhecimento, né, que mostra, né, o que realmente está acontecendo no mundo aí, que muitas pessoas não falam. E, obviamente, esse aqui são assuntos que não se podem falar no YouTube, tá, pessoal? São assuntos bem delicados. Compra única, pagamento único e sem se preocupar com mensalidades, tá? No plano de pagamento único. Também vai ter plano de assinatura mensal para quem quiser. Mas daí, nesse caso é mensal, tá? Aproveite que tem valor promocional, tá? Tem conteúdo bônus, tem vários tipos de módulos aí também, bônus. Inclusive tem um módulo aqui bem interessante. Esse módulo aqui, Honey Game, você aqui aprende a ganhar dinheiro, literalmente de graça, tá? Aqui eu ensino você com essa plataforma, né, Honey Game. E em dólar ainda, que é bem interessante, também vale a pena. Tem meus PDFs para baixar e mais módulos premium, que são vídeos novos. O link também vai estar no primeiro comentário fixado no topo, para quem quiser.
É isso. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.